Olá pessoal, bem-vindo a mais esta videoaula, onde eu irei explicar 4 recursos automáticos no editor de planilha Calc. Os recursos que nós iremos aprender nessa videoaula serão o recurso ordenar, ocultar, gráfico e formatação condicional. Ok, pessoal, então vamos ao nosso primeiro recurso, que será o recurso ordenar. Bom, nesse conjunto de dados, pessoal, onde eu tenho o nome dos alunos, o sexo e a idade, eu quero colocar esse conjunto de dados em ordem alfabética por aluno. Nesse caso, nós vamos selecionar todo o nosso conjuntinho de dados e utilizar o recurso. Observe que o aluno Alberto, sexo masculino, 29 anos de idade, deverá ir para a primeira posição aqui na planilha. E outra observação, pessoal, quando eu vou utilizar o recurso ordenar, mesmo querendo ordenar pela coluna aluno, eu não posso selecionar somente a coluna aluno, pois caso eu não estenda essa seleção, essa coluna será ordenada e essas duas colunas ficarão fixas, o que deixará o meu conjunto de dados incorretos. Lembrando que quando o Alberto for para a primeira posição, todas as informações dele deverão ir junto com ele. Então, para utilizar o recurso, seleciono todo o conjunto de dados e posso acessar o recurso através da barra de ferramentas ou pelo menu Dados, Ordenar. Aqui na janela do recurso Ordenar, nós podemos escolher até 3 níveis de ordenação. Entretanto, como esse conjunto de dados é pequeno, eu quero só ordenar pela coluna Aluno. Nesse caso, eu vou escolher aqui a coluna Aluno, ordem crescente mesmo será de A para Z, decrescente seria de Z para A. Caso eu quisesse ordenar por outra coluna, era só escolher a coluna desejada aqui nessa caixa. Outra observação, pessoal, é quando eu não seleciono os títulos das colunas, aqui, ao invés de aparecer esses títulos, irão aparecer coluna A, coluna B, coluna C. Por isso eu sugiro que vocês selecionem a partir dos títulos da coluna, para ficar mais fácil a identificação. Pressiono OK. E, conforme esperado, Alberto, na primeira posição, sexo masculino, idade 29 anos. Bom, pessoal, ainda nessa planilha, eu vou explicar o recurso ocultar. O recurso ocultar, ele tanto pode ser aplicado em colunas, quanto pode ser aplicado em linhas. E é muito utilizado quando eu desejo esconder alguma informação da minha planilha, mas eu não quero excluir. Nesse caso, para exemplificar, eu vou ocultar a coluna sexo. Para isso, eu posiciono o ponteiro do mouse sobre o título da coluna, clico com o botão direito e escolho a opção ocultar colunas. Para mostrar a coluna novamente, eu seleciono as duas colunas onde a ocultada está entre elas, clico com o botão direito e peço para mostrar colunas. Observe que o ocultar também pode ser aplicado em planilha. Bom, agora, pessoal, vamos ao recurso gráfico. Para inserir um gráfico, eu simplesmente seleciono o meu conjunto de dados e, através da barra de ferramentas no ícone Inserir Gráfico ou através do menu Inserir Gráfico, será apresentado para mim um assistente de inserção de gráficos. Já é apresentado para mim um gráfico modelo, onde eu posso permanecer com o mesmo ou escolher algum outro modelo para o meu gráfico. Nesse caso, eu vou deixar colunas. Vou colocar uma aparência 3D. Observe que na próxima janela eu posso estar modificando a minha série de dados para linhas ou para colunas. Nesse caso eu vou avançar. Aqui nessa
outra janela do assistente, eu posso estar fazendo modificações nas configurações do eixo Y e também nas configurações do eixo X do meu gráfico. Na próxima janela, eu posso estar definindo título e subtítulo para o meu gráfico, também títulos para o eixo X e para o eixo Y, além disso modificar a posição da nossa legenda. Nesse caso eu não vou modificar nada e vou clicar em concluir. Bom pessoal, para excluir um gráfico ou para redimensionar, primeiro eu clico fora do gráfico, em seguida eu seleciono o gráfico, dando um clique, e aí eu posso ou pressiono Delete para apagar ou utilizo as alças de redimensionamento para poder estar aumentando ou diminuindo o meu gráfico. Bom, pessoal, aqui eu tenho um outro conjunto de dados, onde eu quero também inserir um gráfico, porém eu só quero os meses e o total. Eu não quero que no meu gráfico saiam essas informações das vendas por vendedor. Para isso, eu vou selecionar os meses, pressionar a tecla Ctrl para fazer uma seleção alternativa e seleciono os meses. Novamente, vou no ícone de inserção de gráfico. O mesmo assistente será apresentado. Eu posso estar escolhendo um outro modelo de gráfico, posso passar janela por janela ou simplesmente concluir. Clico fora do gráfico, clico no gráfico e posso redimensionar, excluir ou reposicionar o nosso gráfico. Bom, pessoal, a inserção de gráfico é isso, relativamente simples. A complexidade na inserção do gráfico está na análise que será feita e como você organizou os seus dados na planilha. Agora, vamos ao nosso último recurso dessa videoaula, que é a formatação condicional. Bom, pessoal, a formatação condicional ela é utilizada para eu destacar algum tipo de informação quando um critério é atingido. Nesse caso, para exemplificar, aqui na coluna situação, eu vou, quando tiver aprovado, pintar o plano de fundo da célula de azul. E quando tiver reprovado, eu vou pintar o plano de fundo da célula de vermelho. Então, para isso, eu vou selecionar os possíveis valores que serão formatados. Vou no menu Formatar, Formatação Condicional, Condição. E aqui eu vou definir os critérios. Nessa primeira caixa, eu não irei precisar modificar, a menos que eu queira trabalhar com fórmula. A nossa segunda combo, ela traz para nós os operadores matemáticos. Nesse caso, como eu vou trabalhar com texto, deixarei igual a mesmo. E aí, vou definir que quando o que estiver escrito na célula for igual a aprovado, eu quero modificar o estilo fazendo a troca do plano de fundo para azul. Pressiono OK. Agora eu vou definir o nosso segundo critério, ou seja, a nossa segunda condição, que é quando o que estiver escrito na célula, ou seja, o valor da célula for igual a reprovado. Quando o valor da célula for reprovado, eu vou aplicar um novo estilo, modificando o plano de fundo da célula para vermelho. Pressiono OK, já defini todas as minhas condições, ou seja, todos os meus critérios, então vou pressionar OK. Observe que automaticamente tudo aquilo que está aprovado ficou azul, tudo aquilo que está reprovado ficou vermelho. Observe que a formatação condicional lá é importante, porque caso haja modificação nos valores, a cor pode ser modificada automaticamente. Então, eu vou modificar a prova 1 da Camila para 0. Observe que a média será recalculada. Por consequência, a situação pode ser modificada e, assim, a cor também poderá ser modificada.
Ao pressionar Enter, recalculou a média, a Camila foi reprovada e o plano de fundo ficou automaticamente vermelho. Então, é um recurso muito útil quando eu quero destacar algum dado na minha planilha, caso uma condição, um critério for atendido. Agora eu vou fazer esse mesmo exemplo considerando as notas, onde quando for menor que 6, o plano de fundo ficará vermelho, quando for maior ou igual a 6, o plano de fundo ficará azul. Seleciono o conjunto de dados, menu formatar, formatação condicional, condição. Aqui modificarei o operador matemático para quando for menor que 6, observe que é número, não tem aspas, eu vou mudar o estilo, plano de fundo ficará vermelho, quando for menor do que 6, e vou adicionar quando o plano de fundo for maior ou igual a 6, então o plano de fundo ficará azul. Defini os dois critérios, vou pressionar OK. Bom, pessoal, então é isso. Expliquei 4 recursos relativamente simples do editor de planilha, porém muito úteis. Lembrando que o editor de planilha traz vários recursos automáticos para nós, entretanto, nessa videoaula foquei somente nesses 4 recursos. Muito obrigada e até o próximo vídeo.